Confiança sobre o abismo. Pense nisso. Confiança sobre o abismo. Fé é tudo. Fé é tudo. Vale mais que ouro. Vale mais que dinheiro. Quem tem fé nem precisa de dinheiro. Não precisa. Fé é tudo. E Jesus, a gente vê na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, antes de um milagre acontecer, Deus prova a fé da pessoa. Antes dele fazer um milagre na sua vida, antes de acontecer alguma coisa especial, ele prova a nossa fé. E de muitas maneiras, de muitas formas diferentes. E no fim, Jesus fazia um milagre e aí ele dizia o quê? Tua fé te salvou, tua fé te curou, tua fé foi a fé. É a fé que faz diferença. Sem fé, a gente não consegue nada. E o passo da fé, quem tem que dar? Nós mesmos. A gente é que tem que dar o passo da fé. Eu tenho que confiar. E Jesus está ali assim, ó. Ele está com um presente aqui atrás, assim, ó. E a gente é criança, né? E ele desafia, fala, vai lá, faz. Vai lá que você vai ver. E a gente fica com medo. E vai. E ele só está esperando você fazer assim para ele fazer, está aqui. O presente está ali na mão dele. Deu o passo de fé, ele faz, está aqui. Às vezes, tem o tempo certo. Deus tem um calendário só dele, tem um relógio só dele. É diferente do meu, eu já descobri. O calendário dele e o meu não bate. O relógio dele e o meu está totalmente em outro fuso. Porque eu quero as coisas para ontem. E ele fala, meu filho, espera até depois de amanhã. E eu estou querendo para ontem. Né? E eu falo, é agora. E ele fala, não, você não está pronto. Vamos consertar você primeiro, para depois, na hora certa, que aí meu pai sempre diz assim, ó, o relógio de Deus não adianta nem atrasa. Sempre vem na hora certa. É ou não é? O relógio de Deus não adianta nem atrasa. Sempre é na hora exata. Então, a gente tem que confiar, tem que ter fé. E fé é uma coisa que a gente constrói com o tempo. Não é uma coisa assim da noite para o dia. Você não ganha fé. Não. Tem muita leitura desse livro, é muita oração e experiência. Você tem que ter experiência. Orou, respondeu, atendeu, eu vou construindo. Eu vou tendo respostas. E aí minha fé vai crescendo, crescendo, crescendo. Ela vai ficando cada vez mais forte. E aí Deus vê a nossa força, aí Ele traz desafio maior. Se prepara. Você já venceu e fala assim, agora eu sou o cara. Que agora pode vir o que for, porque depois do que eu passei, aí vem um desafio que você fala assim, eu achei que sabia alguma coisa, não sei nada. Eu achei que era alguém, não sou ninguém. Eu achei que eu tinha força, não tenho. Porque Deus quer levar você, o Davi que fala sempre isso, para o próximo, né? Próximo nível. Vamos subir para o próximo nível. Vamos subir mais um degrau. Deus quer ver a gente crescendo. Que pai que quer ver o filho... Bom, lá em casa é difícil isso aí. Porque a gente chama o menorzinho de pequenininho. E a gente queria que ele ficasse sempre pequenininho, né? A gente fica brincando com ele. Você está crescendo muito rápido, fica pequenininho. Ele olha com a cara assim, não consigo. Aí a gente fala, você está comendo muito, come menos. Para de comer. Eu falo para ele, Toff, para de comer, que aí você não vai crescer. Ele fala, mas aí eu vou morrer. Ele já entendeu as coisas, né? Não tem jeito, vamos crescer. A gente quer que cresça, né? Quer que cresça. E próximo passo. Vai aprendendo, e vai crescendo, e vai desenvolvendo. Deus olha para a gente e ele já vê o produto final. E ele fala assim, eu quero que você cresça. Sabe o que eu acho? Se eu fosse Deus, eu ia ficar frustrado. Porque eu pensei sobre isso, acho que eu falei alguma coisa semana passada, mas eu vou dizer para vocês. A gente tem um potencial. Tem um potencial máximo. E a maioria de nós não chega nesse potencial. Culpa de quem? É nossa. Porque por Deus, Ele ia levar a gente ao potencial máximo. Quer ver o potencial? O potencial é o seguinte, você pega uma criança, já falei isso para o Maurício e para o Alessandro, que eu falei que eles vão ter um gigantão na casa deles. Eu profetizei, quando estava na barriga, não foi? Tá comprovando aí que eu estava certo. Porque eles são muito diferentes, o DNA é diferente, a criança vem mais bonita, inteligente, forte, fica mais alta. Quanto mais diferente é o casal, por isso que japonês foi ficando tudo baixinho. Uma ilha, ficar isolado muito tempo, é verdade, o DNA é muito parecido, tudo meio parente. Né? O que acontece se casa com um primo? Se casa com um irmão? Aí empobrece o DNA. Então eu falei, você pega a criança, no dia que ela faz 2 anos de idade, aí você mede a altura dela. E aí você dobra. Esse é o potencial.
essa vai ser a altura da criança. O Kalel, no dia que ele fez 2 anos, tem os gráficos aqui, né? Tem uns caderninhos. Mãe tem gráfico. Você tem um caderninho? Tem lá o tamanho da circunferência, né? Da cabeça, peso e altura. Você vai acompanhando. Para o lado Flamon, aqui na Bélgica, o gráfico está lá assim. Ó. O Kalel, no dia que fez 2 anos, ele estava no limite máximo do peso e da altura. Estava com 2 anos pesando 15 quilos e 93 centímetros. Dobra. Qual que é o potencial dele? Para chegar a quanto? 93? 1,86. Eu tenho 1,79. Eu falei, Kalel, você faz assim agora para o papai, né? Vai chegar o dia que você vai fazer assim, ó, papai. Você vai ficar mais alto que eu. Esse é o potencial. Pode ser que não chegue. Depende da alimentação, depende se ele dormiu o suficiente, depende se ele fizer atividade física. Tem uma série de fatores que vão determinar se ele vai chegar nesse potencial, se ele vai ficar abaixo ou se ele vai passar. Como eu já tenho experiência, e eu já sei o caminho, porque eu era um tampinha que não crescia, meus pais me levaram a um médico, porque eu tinha 12 anos e era o menor da turma, era pequenininho. E aí o médico deu uma receita. Eu não me lembro a altura que eu tinha, mas eu era assim, pequenininho, com 12. Com 14, eu estava quase dessa altura. Em 2 anos eu cresci tudo. Porque eu segui a receita do médico, direitinho. Ah. Seu filho vai precisar. Olha o Gabriel. Seu filho vai precisar da receita. Depois eu te conto. Mas eu segui direitinho e ó. Mas você quer ver uma coisa? Aí eu não sei se vai dar certo para vocês, mas Deus fez o corpo humano. Vocês já viram aquele desenho que se eu não me engano, é do Da Vinci, que tem um homem, que é um corpo assim desenhado perfeito, que ele está com os braços abertos assim. Aquilo é a perfeição que Deus fez o corpo humano, as medidas. Porque a sua altura deveria ser exatamente o tamanho da sua envergadura. Por isso que faz o círculo assim. Ó. Então, o que eu tenho da ponta desse dedo até a ponta desse dedo, se você vira na parede e põe assim ó, e marca em cima, é a sua altura. Quer ver onde que meu potencial eu fiquei aquém? Sabe quanto que eu tenho de envergadura? 1,85. Eu tenho 1,79 de altura. Ou seja, eu fiquei 6 centímetros abaixo do meu potencial. Ficou devendo, porque foi tarde demais. Quando meus pais foram descobrir o que estava acontecendo, e eu com 12 anos comecei a corrigir, eu não cheguei no potencial. Resultado, eu sou mais velho. Eu tenho 2 irmãos depois de mim. Vai ver os gigantes lá em casa. Vai ver. Meu irmão, Rodrigo, mais alto que eu, 1,83. Meu irmão mais novo, Roberto, 1,86. Ficaram, por quê? Porque eles chegaram no potencial deles. Eu não cheguei no meu. O meu era para ser 1,85. Fiquei aquém. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, espiritualmente. A gente tem um potencial espiritual. Deus é o nosso Pai, Ele olha para nós e Ele fala assim, eu quero ver vocês crescendo para atingir esse potencial. Mas a gente fica travando o plano de Deus e atrapalhando para não chegar no potencial máximo. Dos dons que Ele deu para a gente, dos talentos que Ele deu para a gente, daquilo que Ele criou a gente para ser. E eu fico atrapalhando. Com o quê? Com vícios que eu tenho, com manias que eu tenho, com costumes que eu tenho, com coisas que o meio me influenciou. Meus pais me ensinaram e eu estou seguindo o que eles ensinaram e não é o que a Bíblia ensinou. Tem uma série de coisas e a gente não consegue se livrar disso. Então, a gente está estudando esse mês sobre fé. A gente precisa dessa fé para corrigir essas coisas. Para a gente chegar nesse potencial. Porque é triste você olhar para alguém e pensar, podia ter sido. Tem tanto caso do podia ter sido. Tem muitos. Podia ter sido. Não foi. Por que não foi? Não seja você e eu esse caso. O dia que Jesus chegar, acabou. O dia que a gente morrer, acabou. Você chegou ou não chegou no seu potencial? Eu cansei. E quem me acompanha de perto sabe disso, que tem um pouco mais de 1 ano que eu cansei de olhar no espelho e falar, Ricardo, você podia ser e não é. E eu disse para Deus, eu quero ser. Tem um amigo meu que está aqui, que ele chegou para Deus e ele falou assim, perdi tempo na vida. E foi muito. Então, nesse ano, recupera 10 anos da minha vida. Olha que oração. Eu quero recuperar 10 anos que eu perdi, porque eu não estava andando nos seus caminhos, agora eu estou.
E ele diz que Deus está recuperando. Está sendo um ano de aprendizado, de conhecimento, de crescimento, que vale por 10 anos. Deus pode ajudar a gente a recuperar o tempo perdido, mas depende da nossa fé, da nossa entrega. E o primeiro passo, a gente tem que dar. É você que tem que dar. E dizer assim, eu acredito, eu creio. Dá o passo. Não tem como o milagre não acontecer. Não tem como. Não tem como Deus não ouvir e atender quando a gente faz a vontade dele. Esse livro está cheio de promessas. E eu costumo dizer o seguinte, as promessas de Deus são garantidas. Todas elas. Por quê? Primeiro, se Deus falou, Deus não mente. Acabou. Ele falou, está falado. Só que toda promessa, ela é o quê? Condicional. Cumpriu a condição? Quem que tem que cumprir a condição? Nós. Cumpriu. A segunda parte é automático. Automático. É igual apertar um botão, pronto. Cumpre. E tem gente que fica duvidando. Cadê a fé? E fica com medo e não dá o passo de fé. Não, Deus vai cumprir. Eu tenho que ter fé. Por isso que esse livro está cheio de milagres. Olha aqui a história de hoje. Mateus 14, versos 22 até o 33. O que aconteceu? Todo mundo conhece a história, eu acredito. Mas vamos voltar lá para a gente ver. O que é o passo de fé? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, era o mar da Galileia, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, que hora que era a quarta vigília? É depois das 3 da manhã, então entre 3 e 6 da manhã. Foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Esse é Jesus. Pode tudo. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ousado esse Pedro, né? E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele deu o passo de fé. A gente pode até falar mal do Pedro, criticar ele por um monte de coisa. Pelo que ele falava, pelo que ele dizia, pelo que ele fazia. Que eu saiba, bilhões de pessoas que já viveram nesse mundo, só teve 2 que andaram sobre as águas. Um foi Jesus, o outro foi o Pedro. Porque o camarada era maluco, mas ele tinha fé. Ele vacilou depois? Vacilou, mas ele deu o passo de fé. Eu fico pensando, os outros, né? 11 do barco, assim, né? Quero ver esse mané afundar. Só que não, ele foi andando. E eles ficaram só assistindo, só com história para contar. E quem conta aqui é Mateus. O Mateus, enquanto Mateus escreve, Pedro anda sobre as águas. Eu falei umas semanas atrás aqui. Tem uns que vão analisar a raiz da árvore, enquanto outros estão colhendo fruto. Depende do foco de cada um. O Mateus escreveu a história, o Pedro viveu a história. O que você está fazendo da sua vida? Está vivendo a experiência? Está tendo coragem de dar o passo de fé? Pôr o pé na água e dizer, eu vou. Porque quem está chamando, dizendo, vem, é Jesus. Agora, quem é Jesus para você? Porque se a gente fosse fazer uma pesquisa, ou se a gente conseguisse abrir a cabeça de cada um aqui, cada um ia ter lá dentro ideias completamente diferentes de quem é Jesus. Quem é Jesus? Não sei. Não sei, porque cada um tem um Jesus diferente. Para alguns, é um pai, é como um pai, né? Pensa na imagem de Deus, um pai severo, que está com um chicote na mão, que está querendo corrigir, que não pode errar, que ele já corrige. Para outros, é um pai amoroso. Para outros, é alguém com uma lista de regras que faz, segue isso aí, vai em frente, boa sorte. Tem gente que acha que Deus é assim, colocou um monte de regra aqui no livro, a gente segue, se vira.
não é presente. Cada um tem uma visão diferente de Deus, depende da sua experiência, do que você já viveu, da sua herança, do seu conhecimento. Por isso que Deus diz para nós, estude a minha palavra, ore todos os dias, busque e tenha um relacionamento comigo para você me conhecer. Quanto mais a gente faz isso, melhor a gente conhece a Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente entende que Ele é enorme. Meus meninos estão aprendendo essas palavras lá em casa, né? Eles usam muita palavra enorme, gigantesco. O Calé usa mega. Ele é mega. E a gente, como vai se relacionando com ele, a gente vai entendendo que a gente, vai ficando mini. Mini. Vai ficando pequenininho. Porque o pecado tem a capacidade de pôr uma lupa na gente e diminuir Deus. O pecado diminui o tamanho de Deus na nossa cabeça e aumenta o nosso. A gente acha que a gente é grande coisa e Deus não é poderoso, Ele é pequenininho. Então tem que se relacionar com Ele para Ele poder entrar no lugar dele, de todo poderoso, grandioso, e a gente impotente, pequenininho, fraco. Que aí a coisa começa a funcionar. E aí entra a fé. A fé num Deus que é capaz de fazer tudo isso, que está diante dos nossos olhos e a gente não vê. Está diante dos olhos e a gente não vê. Nosso corpo é um milagre. Tem um escritor, eu não me lembro agora quem foi, mas eu tenho um nome, eu posso trazer para vocês. E ele dizendo o seguinte, que a gente começa a observar o universo, olha para as galáxias, olha para as estrelas, a criação de Deus, esse mundo fantástico, e passa despercebido pela coisa que está mais perto de nós mesmos, que revela o tamanho de Deus, que é nós mesmos, nosso corpo. Olha para isso aqui. Olha para você. Olha para a tua mão. A mão consegue fazer mais de 2.000 movimentos diferentes. Isso aqui veio do nada, do acaso. Olha para você. A gente tem trilhões de células funcionando aqui, e a cada 3 segundos, 50.000 delas morrem e são jogadas fora. E 3 segundos depois são substituídas por outras 50.000 células novas. Como que isso funciona? E a gente não sabe nada sobre nosso corpo. Por quê? 100 anos atrás, tinha mais ou menos, a bióloga está ali, mas que eu ouvi, porque tem que dar referência, ela fala para mim, que a gente tinha, 100 anos atrás, mais ou menos 85 órgãos no corpo humano que a gente não sabia para que servia. Os médicos dão vontade de cortar e jogar fora. E você já viu a história disso, né? A amígdala só serve para inflamar. Então corta e joga fora. Bom, se Deus pôs aqui, tem um motivo. Eu já ouvi muito falar do apêndice. Eu tenho o meu aqui. Alguém não tem um apêndice? Quem que já fez operação e arrancou o apêndice? Marineide, já foi o apêndice? Foi embora? Tem mais alguém? Diz que a dor é terrível, a dor do apêndice, apendicite. Diz que é só para inflamar. Não, se está ali, tem motivo. Desses 85 órgãos, mais ou menos 100 anos atrás, que não sabia para que servia, hoje são acho que 3 ou 4, que ainda não sabe a função. O resto já descobriram tudo, já sabe para que serve, já sabe o que está ali. A gente não conhece nem a gente mesmo, a gente não sabe, né, o que tem aqui, e é tão fantástico. Eu fico pensando, por que Deus criou tão complexo assim? Podia ter sido mais simples, né? Olha a complexidade que é o corpo humano. Olha o tamanho do universo, a complexidade. É para revelar o tamanho dele, o poder dele, a grandeza dele. Para a gente começar a entender um pouquinho quem é Deus. Para a nossa fé aumentar. Então eu tenho que estudar, eu tenho que me relacionar, conhecer, para dar esse passo de fé e fazer o que o Pedro fez. Pedro duvidou. Ele ficou com medo. Ele olhou a tempestade, as ondas, a fé vacilou. Imediatamente, o que aconteceu? Vou contar uma história para vocês, que é coisa que eu não gosto muito de fazer, nem tenho o costume, mas eu vou contar. Que testemunho faz a diferença. Tem um autor já falecido, em 98 ele faleceu. Está aí um homem que eu quero conhecer lá no Reino de Deus. Eu falo muito nele, né? Porque eu li todos os livros dele, releio, chamado Roger Morneau. Escreveu um livro chamado Viagem ao Sobrenatural. Mas ele escreveu 3 livros sobre oração, que é o tema da minha vida, né? Eu só falo sobre oração, gosto de oração, estou estudando sobre oração, estou escrevendo uma tese do mestrado sobre oração. E ele escreveu 3 livros sobre oração. O primeiro chama Respostas Incríveis à Oração. O segundo chama Mais Respostas Incríveis à Oração. E o terceiro diz assim, o título é Tudo que você precisa são respostas incríveis à oração. Acabei de ler os 3. Muito bom. O pastor Eliezer trouxe para mim o original em inglês, trouxe lá dos Estados Unidos e eu devorei os livros. Inclusive, ele me deu de presente, Eliezer, muito obrigado. Estou te devendo essa.
Não tô não, porque eu dei os meus livros para ele de presente também, então acho que está empatado. Mas ele conta, sabe, imagina um homem de fé. E eu me espelhei nele para poder aprender a ter fé, porque o homem vivia de oração. Ele trabalhou a vida inteira, orava muito. Quando ele se aposentou, sabe o que ele decidiu fazer? O ministério dele a vida dele era oração. Ele passava 8 horas por dia, quando ele estava aposentado, orando pelos outros. E os milagres aconteciam. Quando ele faleceu, ele tinha um arquivo com cartas e o nome das pessoas. Sabe quantos nomes tinha na lista de oração dele? 25 mil. Por isso que os livros estão lá cheios de milagres, cheios de história. E a intimidade com Deus, né, porque você vai orando, vai conhecendo a Deus cada vez mais. O que aconteceu? Uma vez, ele falou uma coisa que eu já vivi isso. Ele disse assim, tem momentos que você ora, pede algo para Deus, e Deus já confirma na hora que você vai ter aquilo que você pediu. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Algumas vezes. Você ora e na hora você já sabe assim, Deus já me respondeu. Você não tem a coisa ali na hora, mas você sabe, ele atendeu. O que acontece? Nesse ministério de oração dele, na época, eu falei que ele faleceu em 98. Então era a época antes dessa tecnologia toda que a gente tem. Ele tinha as cartas escritas à mão, que o pessoal mandava para ele, respondia. E aí chegou a época do computador, né? O laptop, ele começou a colocar tudo digitalizando. E ele tinha uma impressorazinha, dessas pequenininhas portáteis, que eu e a Michelle estamos apanhando lá em casa, que já está com 10 anos, né, Michelle? Ele tinha uma impressorinha pequena, que já estava ficando velhinha, e os recursos dele, aposentado, limitado. Quem tem impressora sabe que a coisa mais cara na impressora não é o papel, é o quê? É a tinta, bendita da tinta. O tal do cartucho é uma fortuna, né? Por isso que a gente até tenta levar um cartucho usado para encher ali, porque um novo é caro. E ele falou que a impressora dele tinha uma luzinha que era assim, ó, verde. Tinta tá boa, o cartucho tá cheio. Amarelou, não precisa nem dizer, né? Aí ficava vermelho. Aí começava vermelho piscando, põe a mão na carteira, bem o prejuízo agora, porque vai ter que comprar um cartucho novo. E a impressora dele, ele imprimia as cartas, e ele mandava para as pessoas, ele tinha um sistema. Ele usava a impressora muito naquele processo todo dele, no ministério de oração. E a impressora dele estava chegando perto do fim do mês, ele não tinha dinheiro ainda, não tinha recebido a aposentadoria dele aquele mês, e começou a piscar vermelho. Ele falou, vai acabar, qualquer momento acaba o toner, né? Vai acabar a tinta. Um homem de fé, de oração. Muitas vezes a gente ora por certas coisas, não é porque a pessoa que está conectada com Deus, a gente tem que entender isso. É o caso do Roger. Paulo falou o quê? Deus opera em nós o querer e o realizar. Ele põe a vontade no nosso coração para a gente poder orar, porque só orando que ele vai poder dar para nós aquilo que ele já queria dar. Ele não pode chegar e dar de presente assim, ó, Vana, está aí o presente. Ele põe no seu coração um desejo, aí você fica com aquilo, aí você ora, e aí ele te dá. Tem que orar. A ideia que veio para ele um dia, ele falou, Senhor, tem muita gente que manda para mim carta e fala para mim que estão preocupados no tempo final da história do Apocalipse, quando a gente vai poder comprar e vender. Ela fala que a gente é limitado. Eles têm medo, mas eu sei que o Senhor pode prover tudo. Então, eu queria ver um milagre para dar testemunho para essas pessoas de que o Senhor realmente pode prover. Eu realmente não tenho dinheiro para comprar o toner, está acabando, mas eu queria ver, se for do teu agrado, ele falou, e para a honra e glória do teu nome, o teu espírito cria toner dentro dessa impressora. Fé, né? Eu sei, a Vana está indo ali, porque o passo de fé. Mas quem tem intimidade com Deus e conhece o tamanho desse Deus, ele orou. E quando ele orou, ele sentiu no coração dele, Deus já atendeu. Ficou feliz. Aí, na manhã seguinte, ele estava indo para o café da manhã, estava na casa dele, acho que estava um dos filhos ou filha com netos, e um dos netos estava indo para o café da manhã com ele, e aí ele mencionou, ele falou, hoje a gente vai ver um milagre. Homem de fé. Aí o neto falou assim, que milagre? Ele falou, não, depois do café da manhã, a gente come, depois a gente vai ver o milagre. Ele falou, esquece o café da manhã, perdi a fome, quero ver o milagre. Não é? Olha como que é assim, né? A gente esquece tudo, esquece comer, esquece dormir, esquece tudo. Foram lá ver o milagre, ele contou o que estava acontecendo e ele falou, vamos lá. E aí,
preparou o computador, ligou a impressora, colocou a folha assim, ó. Perfeito. Estava verde o botão. Estava cheio de toner. Estava cheio. O Espírito Santo fez o milagre. Mas não acabou aí, não parou aí. Foi colocando, imprimindo, e foi aquele dia, e foi aquela semana, e foi aquele mês, e foi o mês seguinte, e foi o outro, e continuou, por 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Ele não precisou comprar toner nunca mais. Porque o Espírito Santo, conforme precisava, criava tinta lá dentro. E foi imprimindo. E as pessoas vinham na casa dele e ficavam impressionadas, e ele mostrava. E aí as pessoas oravam e saíam dali com fé. E a coisa foi indo até que um dia, Roger Morneau, o homem com mais fé que eu já ouvi falar na minha vida, ele estava olhando a impressora, já tinha passado mais de 1 ano e meio. Ele estava olhando para a impressora, e a impressora estava imprimindo, e ele tinha muitas folhas para imprimir naquele dia, algumas dezenas, e estava imprimindo, E aí veio um pensamento na mente dele. Um pensamento. Sabe o que ele pensou? Quase isso. Ele pensou assim, até quando? Ele pensou isso. Até quando? Sabe o que aconteceu? A próxima folha veio em branco. Acabou a tinta. Acabou. O que aconteceu? Dúvida. A dúvida. A fé vacilou. Por um momento, por um questionamento, por um instante, o milagre acabou. Ali. A folha veio em branco. O que estava movendo era o Espírito Santo. Mas quem que estava fazendo o milagre? Quem estava movendo tudo aquilo? A fé dele. Era a fé dele. Aquela impressora sobrevivia, existia, funcionava baseada na fé. No momento que a fé acabou, a tinta acabou. Sabe o que ele fez? Na hora, ele entendeu, claro. Ele parou tudo, se ajoelhou e pediu perdão a Deus pela falta de fé. Voltou, colocou a folha, enter, o que aconteceu? Impressa, perfeito. E continuou funcionando. Funcionou por 3 anos e meio. A tinta nunca acabou. Quem não aguentou foi a impressora. Que trabalhou demais. Ele disse que um dia que ele estava imprimindo mais de 100 folhas, começou a sair fumaça da impressora e ela se foi. Mas a tinta não acabou. Ela não aguentou, a tinta não acabou. Ele não jogou fora, não mandou reciclar, ele deixou numa mesa na casa dele e ele dizia, como um memorial do milagre do poder de Deus. E as pessoas iam lá e ele contava a história e falavam, essa é a impressora que está no livro, a história, olha aqui. E as pessoas saíam com fé vendo a impressora do milagre. Mas o que mais me impressionou nessa história foi a folha branca que veio. Porque isso acontece com a gente, foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava lá bem feliz, andando sobre as águas, ele olhou para a onda, olhou para lá, tirou os olhos de Jesus, a fé vacilou, na hora, o que aconteceu? Se foi. Está entendendo como que a fé é tudo? Isso aqui, ó, esse livro inteiro, tudo que Jesus fez, tudo que ele ensinou, é para que você e eu tenhamos fé. Para a gente ter fé, para a gente acreditar nele. A desgraça toda desse mundo começou quando aquele primeiro casal perdeu a fé no que Deus falou. Duvidou, foi o que você falou, Vânia, duvidou. Quando Eva duvidou da palavra de Deus, acabou tudo ali. E desde lá, 6.000 anos, a gente está aqui reconstruindo a fé. Colocando a fé no lugar certo. Tem umas imagens que eu quero mostrar para você. A gente pode colocar aquele PowerPoint? De um camarada, olha lá. Esse aqui é um filme, tem um filme e tem um documentário. Os dois valem a pena, chama Man on Wire. O Homem no Cabo. O Homem na Corda. O nome dele, volta ali um pouquinho, que está lá o nome dele. Philippe Petit, francês. Do nome já entrega, né, que é francês. Petit. Pode colocar lá, por favor. Essa é a capa do documentário, Man on Wire. E ali está o feito que esse homem maluco fez. Tem um filme também, não me lembro o nome do filme, mas vai aparecer ali, eu acho. Tem um filme que conta a história e tem esse documentário com o próprio Philippe, esse francês. O que esse maluco fez?
Coloca a próxima imagem lá, vamos ver. Ó, quem que não conhece essa imagem, né? Entre 1968 e o ano mais importante da história da humanidade, que foi 1973, por motivo óbvio, foi o ano que eu nasci. Né? Então é o ano mais importante da história da humanidade, é o ano que eu nasci. 1973. Então foram 5 anos, de 68 a 73, foram construídas as Torres Gêmeas. E eu acho que deve ser o único aqui, não sei. Você chegou aí lá já? Quando que você foi lá? 98. Eu fui lá em 99. Adivinha que dia que eu estava lá? 11 de setembro de 99. Exatamente 2 anos antes delas irem para o Beleléu. Eu tive o privilégio de ir lá e subir no topo de uma delas. Né? Quantos andares? Não vale o Jean que foi lá. Quantos andares? 110. Você acha que é pouca coisa? Quando foi construído, não era o prédio mais alto do mundo, porque em Chicago, você já foi em Chicago, no Sears Tower? Então ganhei. Então, eu estive lá em Chicago, no Sears Towers, era o prédio mais alto do mundo, e as Torres Gêmeas, em Nova York, é um pouquinho menor. Mas depois colocaram uma torre, tem uma torre aqui, ó, tinha, né, na Torre Norte, que aí ficou sendo mais alto. 417 metros de altura. Você faz ideia do que é isso? Ó, pra você ter uma ideia, agora todo mundo aqui, quem não, conversa comigo, depois eu dou o dinheiro para você comprar o ticket e ir para Paris ver a Torre Eiffel. Não, proibido, a Michelle proibiu. Mas eu espero que todo mundo aqui já tenha ido a Paris, né? A gente está tão pertinho. A Torre Eiffel tem 330 metros de altura. 330. Ó, 417. Imagina onde que está a Torre Eiffel ali. Né? Não está assim mais ou menos 3/4 da altura. E elas não são da mesma altura exatamente. A Torre Norte era, né? A Torre Norte 417, a Torre Sul da direita 415, 2 metros de diferença por algum motivo, talvez o relevo, alguma coisa. Então, o que aconteceu? Quando ela estava sendo construída, mas já estava quase pronta, o Felipe, lá na França, teve uma ideia. Ele era um garoto jovem, estava começando a aprender algumas malabarismos, coisas de circo, e aquele cabo que a gente vê, às vezes é por aqui nos parques, o pessoal coloca entre uma árvore e outra, ele fazia isso, deixava bem tenso, 1 metro do chão, e ele aprendeu a andar no cabo. E aí ele teve a ideia, estava bom nesse negócio de andar em cabo, ele falou, eu vou fazer o seguinte, mas como? Não tem autorização para fazer isso. Eles criaram todo um esquema, e o filme e o documentário mostram isso. Ele e os amigos criaram todo um esquema para entrarem infiltrados no prédio, como construtores, estava quase pronto, mas estava ainda em construção. De madrugada, quando ninguém visse, para ir lá em cima, um de um lado numa torre, outro na outra, esticar o cabo, colocar ele, para ele poder atravessar de uma torre na outra. O que o maluco do Felipe fez? Atravessou. Vamos ver a imagem. Coloca lá para a gente. Imagina a loucura. Tá aí, isso é cena real. Porque a polícia veio, a polícia chegou. E aí eles fotografaram. E eles tentaram pegar ele, mas ninguém era maluco de ir lá pegar ele, porque é assassinato, né? 417 metros, imagina a queda. Se for católico, dá tempo de rezar 1/3, né? Até chegar lá embaixo. Porque é alto toda a vida. E ele atravessou. Só que ele não só atravessou, ele foi, voltou. Aí ele foi de novo, aí ele voltou. E não sei se o vento estava bom, o clima estava bom, ele se empolgou, e ele continuou fazendo isso. E a polícia aqui esperando, e ele vinha pertinho e virava, e lá ia ele de volta. Não só isso ele fez, coloca mais uma imagem para a gente ver. Olha essa imagem. Embaixo nem dá para ver muito bem, mas é muito alto. Mais de 400 metros de altura. Põe mais uma. Aqui é uma cena do documentário mostrando a cena real, e aqui é uma cena do filme. E aqui no filme mostra ele deitado no cabo, porque ele realmente fez isso. Ele chegou lá no meio, e ele tranquilamente foi se abaixando, se agachou, e tem uma imagem, coloca lá para a gente a próxima. Olha lá. Ele se deitou no cabo e ficou olhando para o céu, tranquilo, sabendo que tem 417 metros aqui para baixo. Como que é o nome do tema de hoje? Confiança sobre o abismo. É muita confiança, não é muita confiança?
É o indivíduo saber, esse aqui, ele sabia assim, o Felipe sabia assim, eu atingi meu potencial máximo. Porque eu treinei, e treinei, e treinei, e gastei horas. E eu tenho tanta confiança na técnica que eu desenvolvi, que eu sou capaz de tranquilo, relaxar e deitar aqui em cima desse cabo, no meio desses 2 prédios a mais de 400 metros de altura, tranquilo. Ele fez isso, porque tinha confiança, confiança. Ele atingiu o potencial máximo. Acho que tem mais uma imagem. Olha ele voltando. Tranquilo, para lá e para cá. Tem mais uma, eu acho, ou terminou? Terminou. Obrigado, pode tirar. Então, assista o filme, vale a pena. Se tem um filme bom para ver, é esse. Man on Wire, O Homem na Corda. E tem um filme e tem um documentário. Os dois são ótimos. Eu vi os dois, tem alguns anos, vale muito a pena. Mas isso faz a gente pensar naquele passo da fé. Se eu olhar aquele abismo lá embaixo e colocar o pé naquele cabo e olhar para o outro lado e falar, eu vou chegar lá. Tem coisas na nossa vida que parece que é isso que Deus manda a gente fazer. E Ele fala, eu estou aqui te acompanhando, eu estou com você, eu seguro a sua mão. Se Jesus segurar a minha mão, eu atravesso qualquer cabo, qualquer ponte, qualquer lugar. Mas você tem que ter a fé, porque tem gente que em vez de olhar para o Pai que está estendendo a mão, olha para onde? Para o abismo. Aí olhou para o abismo, é igual o quê? O Pedro. Vai afundar. É igual o Roger Morneau. 1 ano e meio a impressora lá imprimindo. E ele pensou. Até quando? Vem em branco a folha. Né? Essa semana eu levei meus meninos para escalar aquelas paredes de rapel. Com cabo. Eles são pequenininhos, como a gente chama, né? Pequenininho. O maiorzinho já está escalando tranquilo. O Toff, qual é o problema? Antes de sair de casa, o que a mamãe falou para ele? O que você falou, Michele? Qual foi o seu conselho para ele? Não olha para baixo. Não olha para baixo. Porque ele vai subindo, o menininho é desse tamanho, né? Ele olha, qualquer 3 metros já é um abismo. Não, olha para cima. Tem um cabo segurando. Segura no cabo. O cabo não vai te deixar. Fosse eu, podia até ter medo. 90 quilos, vai que... Mas o menininho pesa 16 quilos, não vai arrebentar o cabo. Mas não olha para baixo, olha para cima, no alvo. E é legal, porque a parede está ali, lá em cima tem um botãozinho com uma luz vermelha. O desafio é bater lá para piscar a luz vermelha. Para dizer, consegui, cheguei lá. E o meu desafio com eles ainda era assim, você tem que subir, chegar lá em cima, bater a mão, e não é descer de volta na parede. É pular e segurar no cabo, e descer pelo cabo. Porque eu quero que eles confiem no cabo, para eles poderem... que depois tudo vira história, né? Aí eu vou falar para eles que o cabo é Jesus segurando eles. Né? Então, a gente tem que confiar, tem que dar o passo de fé. Agora, o Gabriel me fez lembrar uma história que eu conhecia, mas ele me trouxe a informação do Charles Rodin. Blodin. É porque é francês o nome. Blodin escreve Blodin, né? Blodin. Ele, lá nos Estados Unidos, em 1850, vamos voltar no tempo, quase 200 anos, né? 1850. Esse camarada, maluco, igual o Philippe Petit. O que ele fez? Ele fazia um cabo, ele punha um cabo em cima das cataratas de Niágara, que é entre os Estados Unidos e Canadá. É tipo a Foz do Iguaçu dos americanos, né? Aquela cascata enorme. E em cima ele punha o cabo e ele atravessava aquele cabo e a multidão ficava ali aplaudindo e assistindo aquilo. Só que ele não fazia só isso. Ele atravessava aquele cabo e, às vezes, ele colocava alguém nas costas, ele carregava a pessoa e atravessava o cabo. Aí, em outro momento, ele vinha, carregava alguma coisa e tal, e chegou um momento que ele pegou um carrinho de mão, e atravessou. E o povo aplaudindo. Aí, numa das vezes que ele estava atravessando, aquela multidão de um lado, do outro, ele passando, e aí mas antes dele, ele voltou com um carrinho, aí ele falou assim, quem aqui acredita que eu consigo atravessar esse cabo com alguém no carrinho? E todo mundo, todo mundo aplaudiu. Eu acredito. Aí ele olhou para um e falou, então você, sobe no carrinho. Eu acredito, mas você não falou que acredita? Todo mundo falou que acredita? Então sobe no carrinho e vamos comigo. Você acha que foi? Você acredita no Gabriel, né? Você não foi.
O indivíduo não foi. E aí está a lição. Dizer que acredita é muito fácil. Fé, eu tenho fé que o Charles Blodin pode ir com o carrinho carregando alguém. Eu no carrinho? Eu não vou. Fé é subir no carrinho. Fé é acreditar que ele pode levar, mas pode me levar. Onde que está a nossa fé? Em Deus. A gente tem uma fé da boca para fora, bate palma e fala, Jesus pode tudo, Ele pode tudo, até que chega na minha vez, né? Que hora que chega na minha vez, não sei. Por quê? Eu vou dar o passo de fé? Eu vou acreditar? Eu vou confiar? Medo, né? Medo não combina com fé. Medo não combina com fé. Um dos versos que eu mais gosto, já repeti aqui muitas vezes, vou repetir mais uma vez. 1 João 4:18. 1 João 4:8 diz assim, que Deus é amor. 1 João 4:8 diz que Deus é amor. 1 João 4:18 diz assim, quem tem amor, ou seja, quem tem Deus, lança fora todo medo. Então quem tem Deus, quem tem o amor, lança fora todo. O que é lança fora? É pegar e fazer assim, ó, abre a janela. Aí tem um verbo que eu gosto muito, que vem do francês, a gente tem no português, que é defenestrar. Defenestrer. O que é? Jogar pela janela. Pega e joga tudo pela janela, ó. Joga fora, lança fora o medo, defenestra o medo. Joga fora, se livra do medo. Por quê? Porque eu tenho um Deus que pode tudo. Ele só espera que a gente dê o primeiro passo. Quando chegou o povo de Israel lá na beira do Mar Vermelho, Deus estava com o milagre prontinho. De um lado montanha, do outro lado montanha. Atrás, Faraó com um exército, sem saída. Na frente está o Mar Vermelho. E aí eu imagino, muitos pensando assim, o GPS de Deus nesse dia não funcionou. Né? O que aconteceu? Porque ele levou a gente para o caminho errado. Não é possível que Deus levou a gente para cá. Você acha que Deus erra? Se engana? Pegou a curva errada? Não! Deus queria ali mesmo. Porque é aqui que eu vou mostrar para vocês quem eu sou. O mar estava ali na frente. E aí, Moisés vai orar. Senhor, o que a gente faz agora? De um lado montanha, outro lado montanha. O Faraó está vindo ali. Só não chegou porque tem essa nuvem aí que o Senhor colocou para ele não passar. Mas não vai ficar para sempre. E aí, a gente vai ficar morando aqui? O que vai acontecer? Aí Deus fala o que para Moisés? O que Deus fala para Moisés? Fica esperando aí que o milagre vai acontecer. Não. Falou, o que falou para Moisés? Marcha. Vai em frente. Para onde, Senhor? O único lugar que dá para ir. E Moisés vai. O que ele teve que fazer? Pisar na água. Teve que molhar os pés. E ele não sabia até quando. Ou o que ia acontecer. Ele não sabia. Ele foi. Fé é isso. Fé é isso. Se Moisés não entra na água, o mar não abre. O mar não abre. Ele precisou entrar. E ele foi entrando e o povo foi junto com ele. A água foi subindo e eu não sei até onde foi. Um dia lá eu vou perguntar para ele. Moisés, até onde foi a água? Mas ele foi entrando, ele foi entrando. E na hora que ele entrou, porque ele deu o passo de fé, aí o mar abriu. É isso. Na nossa vida vai ter mar. E vai ter exército de Faraó atrás da gente. Eu tenho que dar o passo de fé. Eu já falei isso muitas vezes para muitas pessoas aqui. Primeiro passo para o milagre é o seu. É você que tem que confiar, você tem que acreditar. Você tem que dar o passo de fé. Deu o passo de fé, o milagre vai acontecer. Porque a prova é isso. Deus não tem que provar nada. Quem tem que provar é a gente. E o passo de fé é que prova. Eu confio. Aí você dá o passo, o mar abre. Aí você vai ter história para contar. Vai ter história como o Roger Morneau tem a história da impressora para contar. E eu tenho uma coleção de milagres para contar. E você também tem. E vai ter muito mais se você der o passo de fé. Então vamos vir aqui agora para a gente orar. Eu quero a Valdete aqui comigo. Desse lado aqui, ó. Porque você vai embora essa semana, é seu último sábado aqui com a gente no nosso refúgio. E a gente vai orar em especial por você e por todo esse pessoal aqui. Para você fazer uma boa viagem, não ficar muito triste, sem as netinhas e a filha. O genro,
Mais ou menos, né? Não, mas a gente gosta desse genro aí, né? Ô, rapaz bom, né? Eu quero que meus filhos cresçam para ser como esse aí, né? Esse aí é do meu coração, esse rapaz aí. Ó, quem que vem pedir a bênção? Vem aqui desse lado, aqui desse lado. A gente vai orar pela Valdete, que ela vai fazer uma boa viagem. Vai lá com o nosso amigo Luciano, que deve estar morrendo de saudade. Quantos anos de casado? 43, 44. 44 anos. Não vive sem, né? E ele é bonitão, né? Nossa. Não, o homem é suíço. Não é suíço? É, descendente de suíço. Um homem assim, ó. Fiquei impressionado. E gente boa. Gostei demais dele. Manda meu abraço para ele. A gente vai orar por ele. Olha quem está aqui desse lado. Quem ouviu o começo da conversa hoje, está aqui a avó Alzira, 93 anos, né? Dona Flor e seus 2 maridos, é a avó Alzira e seus muitos namorados do nosso refúgio. Casado mesmo só foi um, ela falou. Só foi um. Mas namorado não é marido. Namorado não é marido, né? É isso aí. Ela tem que explicar tudo. Mas é isso, olha, vamos fazer essa oração. A Valdete vai viajar em segurança, vai levar os netinhos no coração, a gente manda vídeo para você, né? Vou manter contato, mas você tem que voltar mais vezes aqui, porque você é da família, nosso refúgio. Você aqui é parte dessa família. E por cada um que veio aqui hoje, gente que está acostumada a vir, gente que vem de vez em quando, gente que não via há muito tempo veio, né? Que bom para receber essa bênção e sair essa semana assim, o mar vai abrir. Essa semana o mar abre, porque eu vou dar o passo de fé. Deus pode tudo, Ele vai fazer um milagre, né? A gente faz nossa parte, porque a dele é garantido. A parte de Deus está garantida, Ele vai fazer, a gente só tem que confiar, tem que ter fé. Então vamos orar, dedicar nossa vida a Deus, pedir a bênção dEle, para a gente poder realmente ver milagres incríveis. Cada dia, cada vez mais. Só depende desse passo de fé. O resto, Deus vai fazer, não tem dúvida nenhuma. Não deixa a sua impressora faltar tinta. Não deixa a folhinha vir em branco, porque isso vai acontecer se a fé falhar. Então confie. Não olha para o abismo. Não olha para o abismo. O cabo está ali, ó. Segura na mão do Pai, olha para cima. E vai que Ele vai te levar para o outro lado. Não deixa os problemas da vida desanimarem. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por todas as tuas bênçãos, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por cada um de nós. Por ter nos trazido aqui hoje para louvar o teu nome, cantando, para convivermos com os nossos irmãos e amigos e para ouvirmos a tua palavra falando ao nosso coração. Nós precisamos de fé, cada dia mais, cada vez mais. Fé e confiança nesse Deus poderoso que pode todas as coisas. Nesse momento a gente coloca a nossa vida nas tuas mãos, que a tua vontade se faça em nós. Nós oramos e intercedemos nesse momento pela Valdete, que vai voltar para o Brasil essa semana. Acompanha ela na viagem, que tudo corra bem, que ela esteja feliz lá e cuide da família dela que fica aqui. Nós pedimos a tua bênção para cada um que veio aqui hoje e aqueles que estão acompanhando online também. Que todos possam receber a tua bênção, teu poder, o teu amor e tenha uma dose especial no dia de hoje de fé, confiança no teu poder, no teu amor, para a gente ver nessa semana milagres incríveis e fantásticos. Que um dia a gente vai compartilhar com outros, trazendo fé através desse testemunho para outros também. Abençoe a nossa vida, nós entregamos a Ti nossos dons, talentos, para a gente poder atingir o potencial máximo que o Senhor tem para nós. Para que a nossa vida não seja desperdiçada, mas que ela seja bem aproveitada, de maneira que a gente se desenvolva e cresça no conhecimento de Jesus, de Deus nosso Pai, para que a gente possa, cada dia mais, nesse crescimento, chegar no ideal, nesse potencial máximo que o Senhor tem para nós. Para sermos testemunhas vivas do Teu amor, para que as pessoas olhem para nós e sintam o desejo de estar contigo, vendo a alegria e felicidade que nosso coração transborda por termos um relacionamento contigo. Abençoa-nos nessa semana, colocamos tudo nas Tuas mãos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.